Sabe, a maior batalha que a gente enfrenta na vida raramente é contra um oponente do outro lado da quadra ou da mesa de negociações. A briga de verdade acontece aqui dentro, na nossa própria mente. E é sobre essa ideia fascinante que nasceu no esporte e simplesmente revolucionou o mundo dos negócios que a gente vai conversar hoje. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele momento de pressão em que quanto mais se tenta acertar, mais parece que a gente erra. É um paradoxo que sabota todo o nosso potencial. E essa é a pergunta central que a gente vai tentar desvendar. Para a gente entender a resposta, nossa história precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 70. É quando a gente conhece a descoberta fundamental de Timothy Gallwey, um treinador de tênis de Harvard que notou uma coisa muito, mas muito curiosa nos seus alunos. O Gallwey percebeu algo bem intrigante. Os alunos dele, mesmo os mais talentosos, de repente, travavam. O problema não era a falta de técnica, não era a falta de força, era a enxurrada de instruções, sabe? Dobre os joelhos, mantenha o pulso firme, olhe a bola. Isso tudo criava um ruído mental ensurdecedor que acabava gerando um medo paralisante de cometer qualquer erro. E essa percepção levou a uma virada de chave gigantesca. O Gallwey simplesmente abandonou o método tradicional, que era focado em julgar e corrigir o tempo todo, e que no fim só gerava mais tensão. No lugar disso, ele começou a despertar a consciência, sem dar ordens, só fazendo perguntas neutras, do tipo: onde a bola parece estar batendo na sua raquete? A ideia era genial, silenciar o instrutor de fora para que o corpo pudesse fazer o que ele já sabia de um jeito natural. Essa mudança de foco acabou revelando o conceito principal do jogo interior. A grande descoberta foi que o adversário mais difícil de vencer não está do outro lado da rede, ele está dentro da mente de quem joga. Pensa só nisso por um instante. Todo jogo tem, na verdade, duas arenas. Tem o jogo exterior, que é a disputa contra os obstáculos físicos, contra os oponentes de verdade. Mas tem também o jogo interior, que é o mais decisivo de todos. É a luta silenciosa contra a falta de foco, contra a ansiedade, contra aquelas autocríticas que ficam ecoando na nossa cabeça. O Gallwey deu um nome para essa batalha interna, um conflito entre dois eus. De um lado, o Self 1, a mente crítica. Sabe aquela vozinha do ego? O narrador interno que julga, duvida e dá ordens sem parar? Ele está sempre ou no passado, remoendo erros, ou no futuro, com medo de falhar. E do outro lado, existe o Self 2, a mente natural. Esse é o nosso corpo, a nossa intuição, quem executa as coisas em silêncio. O Self 2 não fala, ele age. É a nossa inteligência natural que sabe exatamente como fazer as coisas e que vive 100% no presente. E aqui está o pulo do gato. A chave para a alta performance não é ficar ensinando mais e mais técnica para o Self 2, porque ele já sabe o que fazer. A verdadeira chave é diminuir o volume, ou melhor, silenciar o Self 1, aquele crítico interno que fica atrapalhando o tempo todo. Para deixar essa dinâmica ainda mais clara, o Gallwey resumiu tudo numa fórmula que é simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima. Ele chamou de a equação do triunfo. A equação é a seguinte: desempenho é igual a potencial menos interferência. O potencial é a nossa capacidade natural, o talento bruto que todo mundo tem. A interferência é todo aquele ruído mental, o medo, as dúvidas, o excesso de crítica. E o desempenho, bom, é o resultado que a gente vê na prática. É o que sobra quando a gente consegue tirar essa interferência do nosso potencial. Então fica muito claro, né? O caminho para liberar o nosso verdadeiro potencial não é adicionar mais pressão, mais esforço. É uma jornada de subtração. É sobre remover os obstáculos internos que nos seguram. E quando a gente consegue diminuir essa interferência, o Self 1 se acalma e o Self 2 pode finalmente assumir o controle. É nesse exato momento que se entra no famoso estado de flow. A mente e o corpo se unem numa sincronia perfeita e a ação vira uma coisa fluida, instintiva, totalmente livre da autocrítica. Ok, mas como é que essa ideia, que nasceu no esporte, conseguiu migrar para o mundo corporativo e se tornar tão influente nas salas de reunião das maiores empresas do mundo? Bom, lá pelos anos 90, o mundo corporativo se ligou que essa mesma dinâmica acontecia com seus funcionários. Empresas gigantes como a AT&T usaram esses princípios para quebrar a resistência à mudança, ensinando os gestores a fazer perguntas em vez de só dar ordens. A Apple, por outro lado, aplicou essa ideia no design, criando interfaces que falam direto com a mente intuitiva, com o Self 2 do usuário, em vez de sobrecarregar a mente crítica com um monte de manuais complicados. Essa nova filosofia não mudou só a gestão de pessoas, ela transformou radicalmente a própria definição de liderança. E foi assim que nasceu a figura do líder como coach.
Olha que interessante essa comparação. O modelo de gestão antigo tratava as pessoas como se fossem recipientes vazios que precisavam ser preenchidos com instruções. Já o novo modelo, o humanista, enxerga cada pessoa como uma semente que já tem dentro de si todo o potencial para crescer. E nesse novo papel, o líder coach não dá ordens. Ele age como um jardineiro, dá luz, remove os obstáculos, as interferências, para que o potencial de cada um possa florescer. E uma ferramenta super prática que nasceu disso é o modelo STOP, uma estrutura para quebrar o ciclo de interferência. Imagina que chega um e-mail estressante. Em vez de reagir no piloto automático, o modelo propõe o seguinte: S, dê um passo atrás, respire. T, pense sobre o objetivo real, não na emoção do momento. O, organize as opções e as prioridades de resposta. E só aí, P, prossiga com uma ação clara e consciente, livre daquele ruído do Self 1. Tudo isso se sustenta em 3 pilares, que formam o que a gente pode chamar de DNA do coaching de alta performance. O primeiro é a consciência, que é essa habilidade de se observar e observar o mundo sem ficar julgando. O segundo é a confiança, que é um salto de fé no potencial do Self 2. E o terceiro é a escolha, que é assumir a responsabilidade pela direção que se quer seguir, com clareza e propósito. No fim das contas, a mensagem é incrivelmente poderosa. A ideia não é adicionar algo que falta a alguém, mas sim liberar uma genialidade que já existe dentro de cada um de nós. O oponente, aquela voz crítica, mora na nossa mente, é verdade, mas o poder de silenciá-la também está. Isso nos deixa com uma reflexão final. Muitas vezes o que impede a gente de avançar não é o tamanho do desafio lá fora, mas a barreira que a nossa própria dúvida interna cria. Fica a pergunta no ar: como anda o jogo interior de cada um?